Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa e o programa de hoje faz parte de uma série importante sobre as eleições municipais aqui no estado de São Paulo. Vamos conversar com a prefeita reeleita de Francisco Morato, a Renata Ceni, do Republicanos. E Renata, já agradeço desde já a sua participação e disponibilidade para falar um pouquinho aí sobre essa cidade aqui da Grande São Paulo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é importante a gente construir essas pautas coletivamente. Obrigada. Renata, para iniciar esse nosso bate-papo, o nosso telespectador tem que ficar a par que você é uma prefeita reeleita, né? E pelo que eu vi aqui, a porcentagem de votos foi 86,99%. É uma votação bem expressiva, né? Eu queria que você então contasse um pouco desse último mandato e se essa reeleição tão expressiva, né, com essa quantidade de votos tão expressiva, se deve, né, se você acredita que se deve pelo bom controle da pandemia, que a gente está passando por esse momento. Carol, só para vocês terem uma ideia de quanto foi esse desafio, a minha primeira eleição eu tive aproximadamente 29% dos votos, e nessa a gente construiu uma agenda participativa, a qual eu atribuo muito desse número, desse percentual de aceitação da cidade, desse indicador que você nos trouxe agora, né? Mas a pandemia, embora a gente tenha dado encaminhamentos coerentes e assertivos para proteger a nossa população, mas eu penso que foi um conjunto de ações e aqui eu quero fazer referência ao PPA participativo. Pela primeira vez na história da nossa cidade, nós fomos às ruas, dividimos a cidade e nós fomos discutir junto com a população. E a gente fez um planejamento bastante coerente. E a gente publicou quais foram essas pautas e a gente foi sendo resolutivo em tudo que a sociedade nos demandou. A gente contou com a participação da Câmara Municipal, com os conselhos municipais, nós temos mais de 17 conselhos municipais na cidade, então a gente tem uma leitura de participação acima de tudo. Então, 93% de que foi combinado na Assembleia Participativa, a gente conseguiu executar ao longo de 3 anos e 10 meses. Isso trouxe uma agenda importante para a cidade, de participação, as pessoas se sentiram participantes do governo, com prestação de contas, com transparência, e isso trouxe um resultado bastante importante. Na época de pandemia, a gente foi conversar com a população e disse passo a passo como nós faríamos, e também trouxe um resultado importante. Então, eu acredito que é uma soma de fatores que nos trouxe esse resultado. Principalmente, nós tínhamos muitas obras públicas paradas há mais de 10 anos, a gente resolveu todas elas, prestou contas, então eu penso que o conjunto dessas ações é que favoreceu o resultado nessas eleições. Renata, é bacana você já iniciar falando da questão dos conselhos municipais participativos, né? Você falou que são 17 aí em Francisco Morato, e eu queria que você destacasse a importância da população participar do mandato do prefeito ativamente, né? Porque só a população sabe quais são as principais demandas, as reivindicações, né? O que é preciso exatamente para suprir tudo isso. Então, eu queria que você destacasse tanto esse trabalho dos conselhos, né, como ele funciona, e destacar a importância da população participar tão ativamente do mandato do prefeito. Perfeito. Aqui a gente acredita que a participação é fundamental para a gente criar estratégias coletivas com o olhar do outro também. Porque se você faz sobre só a sua ótica de governo, você vai pagar conta, você vai resolver as principais questões, naturalmente, sobre a ótica da lei de responsabilidade fiscal e tudo que cerca ser governo, né? Ser poder executivo na cidade. Mas quando você faz a forma paritária, quando você ouve a população através dos conselhos municipais, ou por audiência, como nós fizemos, que foi o orçamento participativo, fica legitimado. As pessoas têm claro, o desafio da cidade qual é? O nosso orçamento, a gente não pode resolver tudo, mas por onde nós vamos começar? E quando você vê a participação de todo mundo, as pessoas se sentem acolhidas e os conselhos municipais, então, vão legitimar. Existem alguns conselhos tão importantes como educação, saúde, assistência social, como exemplo que eu quero citar aqui, que se não houver a participação desses conselhos, o município deixa de receber recurso. Então, olha que bacana quando a gente consegue dar alinhamento, né, do que está acontecendo nas ruas,
com o governo. E eu penso que esse movimento é importante para que as pessoas tenham claro, falar assim, olha, a nossa cidade tem desafios sim, assumir esses desafios, mas como a gente pode resolver coletivamente. A partir dessa escuta, surgiu outros projetos. Por exemplo, como a Agenda ODS, que é uma agenda que a gente gosta muito, que é a Agenda 2030, que é alinhar políticas públicas de Estado, né? Fazer com que o governo não seja um movimento de 4 anos, mas que a gente possa implementar agendas assertivas através de formatos em lei. Aqui a gente conseguiu, por exemplo, ouvindo a população, e com os conselhos municipais, criar o SAM, que é o Sistema de Avaliação Municipal. Nós instituímos em lei, ou seja, esse sistema de avaliação para saber como a nossa criança entra na nossa rede e como ela sai para o Estado, através de avaliações, faz com que a gente proteja. Então, agora é lei em Francisco Morato que isso aconteça. Nós criamos o Sistema Único da Assistência Social, fazendo com que essa política ficasse numa gestão plena, assegurando que as famílias em situação de risco têm orçamento. Isso foi mediado com os conselhos municipais. Então, o município conseguiu perceber que se a gente fizer juntos, que se a gente fizer com qualidade, protegendo o município com uma gestão de política de Estado, isso vai favorecer em todos os aspectos. Além da questão legal que nós temos, vai fazer com que todo mundo seja um olhar observador para o governo. Então, eu penso que conselho é estratégico e é fundamental. Quem quer fazer governo hoje tem que ser paritário, tem que ser da forma respeitosa, e todas as instâncias de poder têm que estar participante desse ato tão importante, que é criar estratégias para a cidade, mas de longo prazo. Perfeito. Renata, e antes da gente iniciar falando dos setores e das áreas específicas, como educação, saúde, assistência social, eu queria que você contasse para o nosso telespectador, já que a Rede Alesp é conveniada aí com televisões e canais de todo o estado, eu queria que você contasse, então, para o nosso telespectador de todo o estado de São Paulo, um pouco sobre o Francisco Morato, né? A localização dele, ele faz parte aqui bem pertinho da capital, né? Queria que você contasse um pouco mais para quem está assistindo conhecer esse Francisco Morato. Se você permite, eu vou falar da minha cidade sobre o aspecto muito apaixonada, né? É uma cidade corajosa, que recebe pessoas de todo o Brasil. É a cidade em que as pessoas encontram um lugar para ter sua casa, sua habitação, até porque 60% do nosso povo não é de Francisco Morato, não é natural de Francisco Morato. Eu sou nascida, né? A minha família está na cidade há 70 anos, então eu tenho uma leitura desde do meu nascimento, naturalmente, mas o acompanhamento histórico e político da cidade. E eu sou funcionária pública também desde os 17 anos de idade. Então, essa questão de políticas públicas é um engajamento importante, e a nossa cidade é extremamente politizada, aguerrida. É a última cidade da região metropolitana, e nós temos um desafio grande, porque 36 mil pessoas saem de Francisco Morato para prestar mão de obra qualificada na capital. Como a gente é uma cidade que não tem indústria, então aqui o que é forte é comércio e serviços, então 14%, 13% a gente consegue alocar em termos de oferta de trabalho. É uma cidade com indicadores em mudança, é uma cidade com 60% da população ainda não consegue, por uma série de questões, colaborar com o imposto no município, e o território também nos traz desafio, que é a questão da habitação. Então, é uma cidade que cresceu com pouco planejamento, assim eu posso dizer, principalmente na questão de infraestrutura e organização orçamentária. Então, qual o novo desafio da cidade com esses indicadores? É implementar uma agenda importante, que não deixe as pessoas para trás, que tenha responsabilidade com as pessoas que mais precisam, mas também que implemente agendas importantes em relação à valorização da cidade. Por exemplo, prestar contas, né? Quando eu cheguei, eu tive que prestar contas de recursos do ano de 2008. E agora não, o município já consegue ter aprovações, ter seu rating em ordem, todas as prestações de contas feitas, permite que a gente faça uma agenda importante, considerando a população que tem, 177 mil habitantes, segundo o censo, um pouquinho mais sobre o atendimento que a gente faz aqui. Para você ter uma ideia da grandiosidade da nossa população, nós temos 23 mil alunos na rede municipal de ensino. Então, entender que o que a gente tem de melhor na cidade, que é a população, sua riqueza cultural, seus números de trabalhadores, a resiliência, faz com que a gente, volto a dizer, crie estratégia junto com a população, exatamente para assumir os desafios que nós temos, sem fugir a nenhum deles, mas que a gente possa resolver coletivamente.
Então, é uma cidade grande, é uma cidade considerada de grande porte, importante para a capital. Então, essa é a valorização que a gente quer construir para falar com a região metropolitana. Então, por isso, nosso município sempre está atento, dentro dos consórcios, conversando com o governo do estado, com a capital também, mas que a gente possa estar atento ao que há de melhor para favorecer o nosso município. Perfeito. Eu vou iniciar, então, falando dos setores na área da saúde, né? A gente sabe que está passando por uma pandemia. Francisco Morato, como você bem disse, faz parte aqui da Grande São Paulo, então voltou à fase amarela, junto com as demais cidades aqui do nosso estado, depois das eleições, né? O nosso governador fez o anúncio dessa nova classificação do Plano São Paulo, e eu queria que você falasse para a gente o que você acredita que essa nova classificação possa ajudar, né? Vocês já estavam numa fase verde, com o comércio, o serviço já funcionando ativamente, como você bem disse, essas são as áreas que se movimento financeiramente aí, Francisco Morato, área de comércio e serviço. Mas antes de falar também dessa área econômica, para a saúde, a infraestrutura, como a senhora acredita que pode melhorar a infraestrutura? Você acha que a cidade está... É possível que ela enfrente uma nova segunda onda do coronavírus? A gente está ouvindo isso bastante também. Eu queria que você contasse um pouco dessa infraestrutura na área da saúde. Pois não. É claro que sempre será um desafio a saúde, principalmente quando a gente atende a outras complexidades, que é a média e a alta complexidade. O município, como tem a competência da baixa complexidade, então, de certa forma, se a gente não tivesse esses outros desafios, seria mais tranquilo. Mas a saúde, a gente entende que sempre será um desafio, e no primeiro momento que veio a pandemia, a gente conseguiu, de forma consorciada também, entendendo o que ia acontecer na nossa região, porque aqui nós estamos próximos a Franco da Rocha, que tem uma característica muito próxima em termos de população, e o trânsito com a capital nos trouxe um grande desafio em relação aos nossos trabalhadores. Mas o município se cercou de uma série de informações, de mediações, que permitiu, claro que a gente perdeu vidas. Em Francisco Morato, nossa população aí de 177 mil habitantes, a gente perdeu 137 pessoas, e qualquer vida nos traz uma preocupação. Mas a gente construiu, por exemplo, o nosso hospital de campanha na Santa Casa local, que nos trouxe tranquilidade. Então, a gente retomou agora com essa nova fase. Insegurança traz, sim, uma série de insegurança, principalmente para o comércio, mas a gente está fazendo de forma respeitosa e sensibilizando a população em relação ao uso de máscara e as medidas sanitárias. Parece que o município já aprendeu, então a gente anda na rua, todo mundo de máscara, o comércio, você não adentra o comércio se não houver aferição de temperatura ou de álcool gel, enfim, parece que o município está encaminhando para isso. O movimento que nós cansamos, né? Mas a pandemia não cansou e a gente volta com o modelo de sensibilização. É um desafio, eu confesso a você. O comércio agora estava pegando fôlego. Nesse final de ano há que se recuperar, embora a gente não recomende festa, mas as pessoas em seus lares, de certa forma, vai sensibilizar o comércio em relação à venda. Então, a gente está bastante preocupado e montando uma nova estratégia. Só que o município já tinha uma plataforma, e é uma plataforma que é muito clara. Você entra nessa plataforma da prefeitura, o comércio faz inscrição, a gente vai acompanhando, vai fazendo mediação. Então, qual a estratégia que a gente adota aqui? De conversar o tempo todo, de usar essas ferramentas para conversar com o comércio, associação comercial, aqui como uma cidade que o centro comercial ele acaba sendo pequeno, todo mundo conversa com todo mundo, isso é um facilitador, e dar retaguarda na rede de intervenção em relação a, por exemplo, UTI, se precisar. Aqui nós temos um hospital regional que consegue fazer essa acolhida, e hoje, na data de hoje, os nossos números estão não é que confortáveis, porque a gente sempre tem vidas perdidas, mas a gente consegue atender uma demanda, por exemplo, de UTI e consegue atender a baixa complexidade, que é a observação no nosso hospital, que é a Santa Casa, hoje referência. Eu penso, Carol, que o reflexo vai acontecer daqui a alguns dias. A gente vai entender esse movimento e, pelo que eu entendi da manifestação do governo do estado, é uma retaguarda. Pessoal, a gente voltou de fase para sensibilizar as pessoas para que a gente não avance para a fase vermelha. Então, o entendimento que nós estamos tendo é esse. Perfeito, é uma sensibilização que precisa ser feita, né? A gente viu que muitas pessoas deixaram até de comparecer às eleições, foi um domingo com bastante calor, né? Bastante sol, e muitos foram para a praia,
fizeram aglomeração, e a gente sabe que ainda não tem uma vacina, e a melhor forma, a única forma de se prevenir é se protegendo, usando a proteção facial, que é a máscara, mantendo o distanciamento social. E bacana você citar aí que a população daí está respeitando isso, né? Então é importante que eles continuem com essa visão, o que ajuda, como você disse, nessa manutenção dos dados, né? Infelizmente, pessoas estão falecendo, mas quanto mais pessoas a gente puder salvar, melhor. E você falou dessa questão do comércio, de serviços, né? É um centro pequeno, mas que deve movimentar bastante aí financeiramente Francisco Morato. E agora, chegando o final de ano, Natal, Ano Novo, eu queria que você fizesse um balanço, uma expectativa aí desse mês agora de dezembro, referente à economia de Francisco Morato. Quem sabe possa dar uma alavancada, né, como você disse, mas respeitando todas as regras de prevenção do coronavírus. A gente está somando aqui todas as forças, né? A gente recebeu o auxílio emergencial do governo, isso nos ajudou bastante a fazer um planejamento de médio prazo. Eu penso que o primeiro quadrimestre do próximo ano é que a gente vai perceber o que vai acontecer no orçamento da cidade, em relação à pandemia, quais as estratégias novas que a gente vai ter que usar para favorecer o comércio local e a prestação de serviços, mas também dar a conta de todas as atividades públicas obrigatórias da cidade. Então, o comércio está bem confiante nesse final de ano e com todas essas medidas. Então, esse fôlego, provavelmente, para o próximo ano, vem agora nesse final de ano, né? A gente vai fazer um planejamento agora, o anúncio foi feito ontem, o decreto é feito hoje, e como ele fala para não fechar, mas pensar em como a gente vai receber essas pessoas, e esse comércio precisa estar aberto mesmo, todos eles, né? Todas as atividades. Então, eu penso que esse movimento de conversar vai ser fundamental para criar estratégias para todas as pessoas. Então, é isso que você falou, de fato, a gente vai ter que pensar porque assim, o comércio aberto é trabalhador também da nossa cidade. Então, o movimento Recursos dos nossos municípios, tem uma coisa muito bacana que aconteceu aqui em Francisco Morato. As nossas crianças, 23 mil crianças, a gente não fez recorte de renda, e se a mãe também tem mais de um filho, cada filho recebe, é o cartão alimentação. Porque a gente entendeu o seguinte, a gente não sabe como essa família vai estar em casa, se a mãe perdeu o emprego, se o pai perdeu o emprego, qual a situação da criança. Então, a gente quis assegurar a oferta da alimentação, da caloria necessária para essa criança na casa. Então, cada criança recebe um cartãozinho de R$55 por mês para garantir, né, essa alimentação. E aqui é só o comércio local que a mãe pode comprar. Então, além da economia solidária de movimentação, a gente assegurou a oferta de alimento para criança para gerar economia local também. Então, a gente tem se reinventado, posso dizer para você, mas criado alternativas para que ninguém, apesar de todos esses desafios, consiga caminhar e se planejar para os próximos anos. Legal, você vou agora para a educação, né? Você citou a questão das crianças, né? Alimentação. Primeiro eu queria destacar essa ação de vocês de fazer não só a entrega desses cartões, mas para estimular essa compra e financeiramente os comércios locais, né? O que fortalece muito a cidade. É bacana vocês terem pensado nisso. E, Renata, referente a essas crianças, né? São 23 mil crianças, como você disse pra gente. Como que tem sido para elas? Como que vocês estão visualizando essa questão das aulas online? Já tem uma previsão de retomada para as aulas presenciais? Acredito que muitas crianças possam estar em áreas mais carentes, né? Não só financeiramente, mas como que vocês têm dado suporte para elas continuarem os estudos? Nessa questão eu tenho que valorizar muito todo o corpo que envolve a educação, todo mundo se envolveu, é impressionante o que aconteceu em Francisco Morato, eu tenho que render minhas homenagens aos 2.000 funcionários da rede de educação, porque a gente fez, por exemplo, o primeiro encontro de boas práticas na cidade, que a educação queria entender como cada um estava cuidando da sua comunidade, e apareceu experiências incríveis, a gente socializou essas experiências, e um foi ajudando o outro. Todas as crianças, 100% das crianças foram atendidas da forma remota. A criança que não estava impossibilitada por tecnologia, a educação fez na forma impressa e foi levar na casa da criança.
Os professores criaram um grupo de WhatsApp, conseguiram acompanhar, conseguiram assegurar a oferta hora-aula para essas crianças, para que elas não tivessem percas em relação à educação. A educação já se preparou para os dois temas, se volta e se não volta, com conselhos, com a comunidade, criam conselhos municipais dentro da escola com participação, com a alimentação, enfim, um conjunto de ações que permitiu práticas, inclusive de experiências exitosas, até que a nossa secretária participou de outros conselhos municipais, de outras frentes, para dizer como é que foi Francisco Morato. Nós conseguimos alcançar, por exemplo, indicadores do IDEB esse ano. Então, a gente estava super empolgado. A nossa evasão escolar chegou a 0,3, tamanha a participação e o envolvimento da rede municipal com os nossos alunos. Então, de certa forma, apesar da pandemia, a gente conseguiu acompanhar esse aluno, porque para nós, aluno não é número, é nome. A gente acompanhava cada nome, qual a situação da família. A gente envolveu 3 agentes importantes, rede intersetorial, que é a educação, a assistência social. Se a gente percebesse que havia uma situação de risco, o CRAS local ia acompanhar a família. Então, foi uma metodologia que, assertivamente, a gente conseguiu acompanhar cada criança, e o resultado foi extraordinário, mas principalmente a da educação. Blog, tinha a participação dos alunos, uma questão linda, né, de envolvimento de todas as pessoas. Então, aqui nós conseguimos acompanhar cada criança. A expectativa é que eles voltassem, exatamente como você disse, até apoio psicológico e emocional, tanto para os trabalhadores como para as crianças, a gente quer fazer. A gente está aqui com um projeto bacana, que é com a Fundação Ayrton Senna, Fundação Abrinq, Instituto Lema. Então, a gente conseguiu implementar o que há de mais moderno em termos de educação para ajudar essas crianças e os profissionais no desenvolvimento dessas tarefas. Então, aqui tem sido bem bacana, claro, né, que a gente vai ver o resultado, mas já está preparado para acolher essa criança. Se houver algum prejuízo em relação à pedagogia, ao desenvolvimento dessa criança, a rede já se organizou para isso e documentando, viu? Criando estratégias e documentando para que a gente possa acompanhar muito bem o que acontece com a nossa criança quando ela volta para a escola. Bacana, né, Renata? Essa questão que você bem destacou dos professores, a gente sabe o quanto foi difícil para eles se desdobrar nesse momento. E, Renata, eu queria agora falar da questão da arrecadação. Eu sei que o município, como você disse, tem um comércio e área de serviço forte, né, o que ajuda financeiramente vocês, mas vocês também precisam da questão do orçamento estadual, que está sendo debatido agora na Assembleia Legislativa de São Paulo. E como fica a expectativa, né, de uma possível queda na arrecadação agora desse ano, o que vai impactar no orçamento de 2021? Como que vocês devem lidar com essa questão do orçamento desse ano? Do próximo ano, na verdade, né? Eu, avaliando aqui com toda a nossa equipe, a gente vai conseguir ter muito claro no primeiro quadrimestre do próximo ano. A gente fez um orçamento bem adequado, bem justo, né, sem extrapolar nada, até por conta do Covid, e para saber o que vai acontecer nos próximos anos. O auxílio emergencial nos trouxe resposta, ele recuperou o que o município perdeu, sobre a ordem de 20% a 24% do orçamento. Então, o auxílio emergencial cumpriu, né, com essas tratativas, mas eu penso que o reflexo vem depois. E aí a nossa preocupação em relação a isso. O município, embora tenha um comércio e serviço forte, ele não assegura a oferta orçamentária de tudo que a gente precisa na cidade, o porte que nós temos. Então, nós somos necessariamente dependentes, para você ter uma ideia, 80% dependente da transferência de recursos, tanto do governo federal como do governo do estado, e principalmente no governo federal para a educação. Então, de fato, nos traz um desafio. Embora seja um orçamento ajustado, ele tem um delay aí de 10 anos, né? Não há ajuste no orçamento nos últimos anos que faça com que a gente seja um governo que implemente agendas novas, incentivadoras, inovadoras. É um orçamento que é o mesmo de 10 anos atrás, vamos dizer assim, não há grandes correções. O município aumenta, a população cresce, os desafios são maiores, e a gente tem que ser, então, até que conservador, vamos dizer, em termos de orçamento, para fazer implementações de novas agendas. É isso, a gente
ainda eu penso que no primeiro quadrimestre do próximo ano é que a gente vai entender um pouquinho do que vai ser o desafio dos próximos anos. E Renata, falando dessa questão do orçamento, a gente sabe que ele é feito pelo governador, mas com a ajuda dos deputados aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, né, do Parlamento Paulista. E como que é a relação de vocês aí do município com os parlamentares, né? Tem a questão das emendas impositivas aqui dos parlamentares que também podem ajudar muito os municípios. Como que é a relação de vocês? Vocês têm um bom contato? Porque é importante ter essa união, né? A gente acredita que o Estado e o município é uma coisa, mas a gente sabe que em prol da população tem que haver uma boa conversa, uma harmonia entre todos os poderes, né? Não, perfeito. E eu posso dizer para você que essa relação é fundamental, é estratégica para os municípios, principalmente nós que temos bancos de projeto, que a gente tem hoje o orçamento organizado para receber emenda parlamentar, receber e prestar contas rapidamente. E eu penso que é fundamental, porque assim, o município é que vive o chão da política pública. Quem está aqui é que tem um grande desafio de fato, atender muito próximo à população e de entender o que é necessário. Então, quando você tem um deputado e você tem agentes públicos de todas as instâncias de poder, mas falando do governo do Estado, que reconhece e apoia, é fundamental. Eu posso dizer para você que muitas das questões que foram resolvidas aqui em Francisco Morato teve apoio de deputados. Na interlocução, no entendimento, procura essa fonte, procura essa porta que você vai conseguir resolver essa questão na sua cidade, com os secretários de Estado. Então, manter essa interlocução e essa aproximação foi fundamental no meu primeiro governo e vai ser provavelmente no segundo, principalmente nesse momento sensível, né? De reconhecer, por exemplo, o município tem uma vicinal a ser feita. Como é que a gente faz o encaminhamento dessa obra? Então, a gente conta com a Assembleia, e a Assembleia sempre foi muito respeitosa com o município e com todos. Eu sempre me senti acolhida em relação às demandas da minha cidade. Então, em termos de estratégia de governo, é fundamental essa parceria, fundamental. Bacana, Renata, como você bem falou, esse diálogo, né, essa ligação entre todos os poderes e as esferas, né, municipais e estaduais é muito importante. E eu queria finalizar o nosso programa deixando um espaço final para você deixar uma mensagem, conversar com o nosso telespectador. Foi um programa muito bom, gostei muito de conhecer um pouco mais sobre Francisco Morato. Eu que quero agradecer essa oportunidade, quando a gente consegue abrir, né, todo o nosso leque de informações para apresentar a nossa cidade, ter as nossas vontades e ter parcerias consolidadas é fundamental, nos deixa mais fortes, mais resilientes, com vontade de implementar agendas públicas inteligentes, com alinhamentos corretos, para atender principalmente a quem mais precisa, que é a nossa população, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade, são vítimas de violência, criança na escola, enfim, uma série de questões que vai fazer com que a nossa cidade e a nossa sociedade sejam consolidadas a partir de estratégias, mas sim de políticas públicas. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade e dizer que conheço a nossa cidade, que é uma cidade de pessoas trabalhadoras, resilientes, que, como todo mundo, quer vencer, quer mostrar aí que a política pública pode ser compartilhada, pode ser mediada, principalmente para atender a todos e todas. Então, eu agradeço muito, em nome de Francisco Morato, a todos vocês. Esse, então, foi a Conexão Legislativa de hoje, que recebeu a Renata Ceni, a prefeita reeleita de Francisco Morato. Mais uma vez agradeço a participação da Renata e agradeço também a todos vocês que acompanharam o Conexão Legislativa de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, basta acessar o nosso canal no YouTube e ficar ligado na nossa programação. Até a próxima!